Jesus. Amém. Meus queridos, vamos nos colocar de pé, por gentileza. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6. João 14, versículo de número 6. Glória a Deus, que Deus venha estar abençoando a vida de todos. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. João, capítulo de número 14, versículo de número 6. O texto diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por... Vou ler novamente. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por... Nosso Deus, Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, por tudo. Ó Deus, continua falando conosco, meu Senhor. Joga, Pai, todo impedimento, meu Senhor, todo obstáculo, tudo que se opõe, meu Senhor, à pregação da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, meu Senhor, remova, Deus, e joga por terra, meu Pai. É isso que eu te oro, meu Senhor, te clamando e te pedindo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Poder se sentar, igreja, em nome de Jesus. Mas eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque acredito que pelo Espírito de Deus iremos fazer algumas leituras, tá? O texto de João, capítulo de número 14. Jesus, ele estava para ser crucificado. Jesus estava, vamos dizer assim, a poucas horas da cruz. Jesus estava a poucas horas de ser crucificado. E Jesus, ele vai dar instruções aos discípulos. E Jesus, ele vai começar ali, conversando com os discípulos. Jesus vai tentar, de alguma maneira, confortar eles, dizendo o seguinte: olha, não se turbem o coração de vocês, credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Mas entenda uma coisa, eu vou e vou preparar o lugar. Jesus estava dizendo, Jesus estava se referindo acerca da sua partida, porque ele ia para poder preparar o caminho. Ele ia para preparar o caminho. E quando um dos discípulos pergunta assim: Senhor, então qual é o caminho? E ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós lemos esse texto, automaticamente, nós pensamos o seguinte: Jesus está falando acerca do caminho para a salvação, não é? Isso é muito bem colocado. Jesus está falando do caminho para a salvação. Jesus está dizendo que Ele é o caminho para o céu, que Ele é o caminho para a glória, que Ele é o único caminho para o Pai, que não existe outro caminho a não ser Ele. Mas eu quero falar do caminho que Jesus fez e que nós temos que trilhar esse caminho para podermos chegar à intimidade com Ele. Você sabia que para poder chegar à intimidade com Deus, existe um caminho que tem que ser percorrido? E quem fez esse caminho foi Jesus. E esse caminho foi feito quando Ele foi crucificado. Ele fez esse caminho de intimidade para com Deus. E nós, para termos intimidade com o nosso Deus, nós também temos que fazer esse caminho. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. A Bíblia diz aqui, ó, olha aqui no texto aqui da nossa igreja, ó, olha o que diz aqui, ó, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então o que Tiago está querendo nos dizer? O que esse texto nos ensina? É que quando você entra nesse caminho, no caminho para a intimidade para com Deus, você não trilha esse caminho sozinho.
Você não entra nesse caminho sozinho. Você não trilha esse caminho sozinho. À medida com que você vai entrando no caminho que Jesus já deixou aberto para a intimidade para com o Pai, Ele também vem junto de você. É como se Jesus está vendo que você está andando no caminho da intimidade. Ele também vai aproximando esse caminho de você. Ele vai andando em tua direção para poder mostrar para você que nesse caminho você não anda só. O caminho da intimidade é difícil, sim. Porque o caminho da intimidade, ele requer renúncia. O caminho da intimidade, ele requer busca. O caminho da intimidade, ele requer uma luta contra a sua própria natureza. Gálatas 5,17 diz: porque o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, qual é a função do Espírito? A função do Espírito é levar você nesse caminho, é conduzir você nesse caminho da intimidade para com Deus. E qual é a função da carne? A função da carne é te tirar do caminho. A função da carne é te tirar desse caminho. Eu estava aqui hoje na igreja, orando a Deus, de joelho dobrado aqui no altar. De repente as lágrimas vieram nos meus olhos, e eu comecei a falar com Deus: Senhor, Senhor, a tua presença, eu estou sentindo a tua presença, eu estou sentindo a tua presença. E aí os meus olhos começaram a lacrimejar, a lágrima começou a rolar nos meus olhos. De repente eu me vi em pé, clamando, gritando, aqui dentro da casa de Deus, levantando o clamor, pegando no cajado, levantando o cajado para o alto e falando: Senhor, repreenda todo mal. E quanto mais eu ia falando, mais eu ia sentindo a presença. Eu ia pedindo para Deus visitar o lar dos irmãos, eu ia pedindo para Deus visitar a casa de cada um deles. E aí o Espírito Santo começou a falar muito forte no meu coração que Jesus, ele não trilhou o caminho somente para a salvação, mas o caminho que ele trilhou, esse caminho foi aberto, essa estrada foi aberta para a intimidade para com o Pai. O caminho está aberto. E ele disse que o caminho está aberto para mim, para você e para todos aqueles que querem uma intimidade maior com Deus. Quer saber qual é o maior segredo de todos os homens e mulheres que são usados por Deus? É justamente que eles entraram nesse caminho. Esse é o segredo. Quer ser usado por Deus? Quer ser usada pelo Senhor? Entra nesse caminho. O caminho da intimidade. Você sabia que o caminho da intimidade você vai trilhando, você vai entrando nele. Só que chega um momento que tem uma porta. Sabia? Chega um momento que tem uma porta. E muitas das vezes essa porta, muitos só chegam ali. Muitos não entram. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, diz assim: ó, quando entrarem no teu quarto, fecha a porta. Espera aí, quantas vezes você entra no teu quarto todos os dias e abre e fecha a porta? Diversas vezes, não é? Durante o dia? Não é? Só que não é essa porta que Jesus quer que você abra, que você feche. É a porta do caminho para a oração. É que você entre no seu quarto, não como você faz todas as vezes ao longo do dia. Entra para pegar alguma coisa, entra para sair, acorda, entra, sai do quarto, vai no banheiro escovar o dente. Não, mas é entrar com propósito. Porque quando você entra com propósito dentro do teu quarto para poder orar, ainda que situações externas impeçam você de orar como você queria orar, você está mostrando para Deus que você está abrindo a porta do teu quarto, porque você quer entrar no caminho. Então eu digo uma coisa para você, aqui na igreja também faz parte do caminho. E esse caminho, quanto mais estreita é a sua relação com Deus, mais você vai se tornando íntimo dele.
Jesus ele não ia abrir uma estrada, abrir um caminho até o Pai à toa. Ele ia abrir um caminho para que todos pudessem passar. Então é difícil, é. Agora, por que para mim e para você é difícil? É porque foi muito mais difícil para Jesus. Porque esse caminho foi aberto com sangue. Ele teve que morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela minha vida, para pagar um alto preço pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então esse caminho ele foi aberto com sangue. Esse caminho foi aberto com renúncia. Porque lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, quando ele disse assim: Pai, todas as coisas te são possíveis, se possível for, afasta-te de mim este cálice. Mas aí ele pega e diz: peraí, eu estou orando para que o Pai afaste de mim essa hora, mas eu vim justamente para essa hora, para esse momento, para ser crucificado. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, o caminho não teria sido aberto para mim e para você. O caminho da intimidade não tinha sido aberto. Hoje você não poderia entrar por esse caminho. Agora, quando Jesus entrou por esse caminho, ele não entrou só. Ele levou alguém com ele. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus está crucificado. Jesus foi crucificado. Jesus tem um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. E os dois, durante o dia, eles começam a zombar de Jesus. Os dois zombaram. Só que vamos dizer aí, no finalzinho do segundo tempo, um deles chega: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem é justo. Ele não mereceu estar aqui. E aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim? Aí Jesus diz para ele assim: ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Tu estarás no paraíso comigo. Ou seja, Jesus ele levou ele pelo caminho. O caminho que é levado ao Pai. A Bíblia Sagrada nos diz que quando nós começamos a orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele nos ajuda. Ou seja, não tem ninguém aqui que não possa chegar e dizer: ah, eu não vou entrar no caminho da intimidade porque eu não sei orar. Não, nós não sabemos realmente orar como convém, mas é o Espírito Santo quem habita dentro de nós. Ele nos ajuda na nossa oração, ele nos ajuda a entrar no caminho, ele nos ajuda a buscar o Pai. Alabá, Shurianda, Alamanai, Surimicanderebás. Por que Deus está dizendo isso hoje para você? Porque Deus quer estreitar os laços de comunhão com você. Deus quer estreitar o relacionamento dele com você. Jesus não ia falar de caminho se verdadeiramente não existisse um caminho. E só existe um caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, olha o verbo que ele usa, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que há vários caminhos que são caminhos de morte. Todos nós conhecemos os caminhos que são de morte. Não precisa ninguém citar aqui. Todo mundo conhece caminho que é de morte. Caminhos que são de morte. Todos nós conhecemos. Quem não tem, infelizmente, um amigo, um parente, um conhecido que está andando nesse caminho? Não é? Mas o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Ele está dizendo aqui, ó, no plural. Perdão, no singular. Só existe um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho para com Deus. Então, se você quer chegar à intimidade, você tem que entrar nesse caminho que Cristo trilhou. E Cristo nos deixou o ensino.
Jesus ele nos deixou o exemplo. Jesus ele nos deixou o guia, um mapa para esse caminho. Qual é o mapa para nós entrarmos nesse caminho, no caminho da intimidade? Qual é o mapa? Digo para vocês, a oração. A oração ela é um mapa. Ela é a bússola que vai te conduzir ao caminho da intimidade. Experimenta só você começar a orar hoje e você pede em pensamento e diz assim: Senhor, o Senhor está perto ou o Senhor está afastado de mim? Porque se o Senhor estiver perto, eu quero chegar mais perto. Se o Senhor estiver afastado, eu quero me aproximar mais do Senhor ainda. E não precisa eu dizer o quanto você está perto ou afastado de Deus. Mas é Deus quem vai mostrar para você na sua oração o quanto você está perto ou afastado dele. E ele vai mostrar para você todas as vezes que você orar que você está entrando no caminho. É como se você trilhasse uma trilha e Deus está lá na frente, vindo na tua direção, te esperando. E aí, o resultado da intimidade é algo tão profundo. Sabe por quê? Porque Jesus estava falando comigo aqui. Quer ser extremamente usado por mim? Eu falei, quero. Eu falei, Deus, quero. Vou dizer isso para você, mas também para a minha igreja. Estreita mais o caminho comigo. Entra mais no caminho comigo. Não é que você não busque, não é que você não tenha intimidade comigo, você tem, mas eu quero que você tenha muito mais e mais ainda. E diga isso para a minha igreja. Se a minha igreja quer ser usada por mim nos dons espirituais, aqueles que já são usados serão usados mais ainda. Aqueles que querem ser capacitados se capacitarão mais ainda. Aqueles que serão usados por mim serão usados mais ainda. Entre no caminho, apesar do caminho ser estreito, entre no caminho da intimidade, entre no caminho do relacionamento, que vocês vão ver como eu vou começar a usar. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja, tá? Vamos imaginar que tem alguém lá na praça conversando, chamando eu, falando assim, e todo mundo aqui está gritando: Pastor Márcio, Pastor Márcio, e todo mundo aqui na igreja está gritando. Aí eu estou ouvindo daqui a pessoa me gritar, e eu estou, o que é? Falando, o que é? Fala aí, vem cá, mas a pessoa fica lá. O que isso significa? Significa que eu estou vendo a pessoa, não é? Mas eu não estou entendendo o que ela está falando. E ela não está entendendo o que eu estou falando. Mas isso não significa que eu não a vi e que eu não esteja falando. O problema é que ela está muito longe de mim e ela não está compreendendo. Mas eu nunca deixei de falar. Esse é o segredo. Deus nunca deixou de falar. Só que no meio da comunicação entre você e Ele, tem vozes, tem pessoas que estão impedindo você de ouvir aquilo que Deus está querendo falar com você. E como Deus está falando e você não está ouvindo, você não está podendo entregar aquilo que Deus está falando. Então, quanto mais você estreita o seu relacionamento, o seu nível de intimidade, entrando no caminho, mais e mais a voz de Deus vai ficar audível ao seu ouvido. Aí, hoje em dia, você vê na igreja muitos perguntando assim: ah, Senhor, eu não ouço a sua voz. Ah, Senhor, eu queria tanto ouvir a sua voz, mas não vai ouvir, porque está longe. Não é que Deus não deixou de falar. É você que está longe demais para ouvir.
Mas, à medida com que você vai estreitando o seu nível de relacionamento, à medida com que você vai se chegando a Deus, Ele também vai se chegando a você, até que vai chegar o momento que você vai entrar, e aí Ele vai falar só você e Ele, e aí você vai ouvir a voz dEle com mais clareza, e você vai poder entregar aquilo que Ele está querendo falar para aqueles que não conseguem ouvi-lo. Ou seja, quando você estreita o seu nível de relacionamento com Deus, que está só você e Deus, você vai ouvir com mais clareza Deus falar. E aí, ao ouvir com mais clareza aquilo que Deus está falando, você vai poder entregar para outros que não estão ouvindo. Porque muitas das vezes Deus tem um recado para poder entregar para uma pessoa, e aí, pelo fato de você estar distante, o que acontece? Deus está querendo falar com aquela pessoa, mas você não está ouvindo para poder entregar o recado dele. Mas isso não significa que Deus não deixou de falar. Então, para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar, tem que ter um caminho. Esposa, renuncie um pouco o seu esposo. Esposo, renuncie um pouco a sua esposa. Servo, suba mais, faça minha obra. Clame mais, dobre o teu joelho dentro do quarto. Começa a conversar comigo, que você vai ver o quanto eu vou te usar. Então esse é o segredo, é entrar no caminho. Se você não entrar no caminho, as vozes vão começar a falar e vão impedir a voz de Deus de chegar até você. E aí você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, e aí você não vai também, em consequência, entregar aquilo que Deus quer entregar para o outro. Então, para você e para mim, se queremos ser usados por Deus, temos que o quê? Estreitar o nosso relacionamento com Ele, entrarmos no caminho, e à medida que nós entrarmos nesse caminho, que é o caminho da oração, você vai ouvir mais e mais a voz de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Existem dois tipos de intimidade com Deus. Primeiro, a intimidade que vem através da busca, através da oração. Esse é o caminho da intimidade, esse é o primeiro caminho da intimidade. Mas tem o segundo caminho da intimidade para com Deus. Porque esse caminho Deus fala também, que é através da sua palavra. Através da intimidade, você será usado por Deus nos dons espirituais. Através da sua busca, através da sua intimidade, você será usado por Deus nos dons espirituais. Quais são os dons? Os dons de revelação, vamos dizer assim, dom de profecia, dom de palavra de conhecimento e dom de discernir espíritos. O dom de discernir espírito, o dom de palavra de conhecimento e o dom de profecia, ele vem através de quê? Através da busca. Você busca Deus, você pede para Deus, para Ele poder te usar nos dons espirituais, peça, e a Bíblia diz assim, peça o dom de profecia, o dom de profetizar. O dom de profetizar. Então os dons espirituais, principalmente os dons que estão na categoria, na classe de revelação, os dons de revelação, eles vêm com a intimidade, com a busca e com a entrega. Agora, quer ser usado por Deus na palavra, quer ter revelação de Deus dentro da palavra, no texto bíblico, estude a palavra, estude a Bíblia, decore os textos bíblicos, e aí quando você concilia a oração com a leitura da Bíblia, Deus também vai começar a usar você dentro da revelação na palavra dele. Deus vai falar com você dentro da palavra dele.
Se você só buscar, é bom, mas a Bíblia ensina o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, se você cresce só na graça e não no conhecimento, o seu crescimento é um crescimento deficiente. Você tem que crescer de maneira igualitária nos dois. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, se você crescer só na graça, você se torna um crente menino. Você se torna um crente espiritual demais. Agora, se você cresce só no conhecimento e não cresce na graça, você se torna um crente carnal. Não crê em nada. E quando você cresce de maneira igualitária nos dois, você tem um crescimento saudável, você tem um crescimento sadio. Deus vai te usar nos dois, mas Deus também vai te usar na palavra. Porque você preferiu crescer. Eu conheço pessoas que são muito usadas por Deus, mas se você pede para ela ler um texto bíblico, pregar, não pregam. Por quê? Porque ao longo da vida só se preocuparam em crescer na intimidade. Não que isso seja ruim, mas a Bíblia diz que você tem que crescer nos dois. Na graça e no conhecimento. Na intimidade e no conhecimento. Na intimidade e no conhecimento. Deus dizendo assim para o povo de Israel: e te levei ao deserto e te fiz ter fome, para te dar a entender que nem só de pão é alimento físico, viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, isto sim viverá o homem. Jesus, quando guerreou, quando enfrentou o diabo no deserto, Jesus disse o quê? Está escrito. Jesus usou o quê? A palavra. Jesus usou a palavra. Então você tem que conciliar os dois com a sua vida. Já teve situações na minha vida, no ministério, no chamado, né? Até mesmo nessa igreja e outras igrejas a qual eu dirigi, de eu estar numa batalha travada contra uma legião, e só o nome de Jesus, aquela entidade, não sair. Aí, peraí, pastor, o nome de Jesus não foi suficiente? O nome de Jesus é suficiente. Mas para que aquela legião saísse, tinha algo a mais. Sabe o quê? A palavra. Quando eu comecei a citar a palavra, quando eu usei a palavra aliada ao nome de Jesus, as legiões de demônios saíram da pessoa. Ou seja, a palavra, ela é importante. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, a partir do verso 10, que ele vai começar a falar da guerra espiritual e das armaduras espirituais que o crente tem, ele vai citar o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra, ela tem a sua importância. A palavra, ela tem. Então o cristão, para ele ter um crescimento sadio, ele tem que crescer na graça, que é na intimidade, nos dons, sendo usado por Deus. E ele vai crescer também no conhecimento. Que conhecimento? Bíblia. Bíblia. Se você cresce nos dois, o seu crescimento é saudável. O seu crescimento é um crescimento sadio. O seu crescimento não é um crescimento defeituoso. Então, igreja, vamos entrar nesse caminho. Que caminho é esse? O caminho da intimidade por Deus, com Deus, que vem através da oração, através daquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do caminho que Ele abriu, que Ele trilhou, para que eu e você entrássemos nesse caminho. E esse caminho é um caminho de vida. É um caminho de vida eterna. É um caminho também de morada eterna com o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, amado, soberano, eterno Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque Tu abriste, Pai, esse caminho, Senhor, para nós, Deus. E nós, Pai, através desse caminho,
podemos gozar, Senhor, da intimidade para contigo, podemos gozar da salvação, podemos gozar da comunhão para contigo, Deus. Pai, queremos ter intimidade contigo, meu Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, ajuda os teus filhos, Pai, a entrarem nesse caminho, Senhor, nesse caminho da intimidade, Pai. Me ajuda também, Senhor. Ajuda, Pai, cada ouvinte, meu Deus, que irá, Senhor, assistir, Pai, esta pregação, Senhor, que ele possa entrar no caminho. Então, Deus, abençoa o teu povo, despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça e debaixo da tua presença. É isso que eu te oro, meu Deus, e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estenda sua mão para cá para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós. E todos dizemos amém. Porque até aqui, operando Deus, se Deus é por nós, porque a vitória é nossa. Amém, está terminado em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. E entra nesse caminho, o caminho da oração, e Deus vai te abençoar em Cristo Jesus.